Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E você também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Galera do mundo das lutas, hoje a gente tem a moral de receber aqui no nosso podcast MMA Ganhador um dos maiores empresários do Brasil no MMA, né? Um cara que está começando aí um trabalho com vários lutadores dentro do UFC. Tem Johnny Walker, Livinha Souza, Luana Dredd, Thalita Bernardo e Gavin Tucker. E ele também é presidente do Future, evento que está disparando aí no cenário nacional. Lucas Lúticos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, irmão. Fala, galera. Pô, uma honra estar aqui, primeira vez, que espero que seja a primeira de muitas, né? Vamos aí falar de luta, que é o que a gente vive para isso e gosta muito disso, né? Cara, para começar, a gente sempre recebe muitas perguntas sobre o futuro do Johnny Walker, né? Que é um dos atletas que você trabalha. Primeiro, eu queria saber como é que anda a recuperação do Johnny. A gente sabe que na última luta ele acabou se lesionando na comemoração. Ele teve no UFC Rio, disse que a recuperação estava indo bem, mas ainda não tinha meio que uma noção de quando ele poderia voltar a treinar e tudo mais. O que você pode dizer pra gente a respeito da recuperação dele? Pô, então, depois do Rio, o Johnny ele foi para Los Angeles fazer o retorno com o médico que fez a cirurgia nele, e depois ele foi para Vegas dar uma tratada na lesão lá no Instituto do UFC. Ficou 2 semanas ao todo nos Estados Unidos e voltou para Tailândia. Ele saiu dos Estados Unidos, a gente já bem decidido, falando com o UFC sobre um retorno em setembro. No mês de setembro, o UFC tinha sugerido para ele lutar no dia 10 de agosto no Uruguai. A gente falou que não ia ter como, que estava muito em cima, que o retorno dele seria a partir de setembro. Ele voltou lá para a Tailândia, começou a treinar. Inclusive tem um outro atleta que eu sou empresário, um alemão chamado Alexander Popek, que vai lutar o Contender dia 23 de julho. O Johnny tá lá ajudando ele no camp e tudo mais. E pô, ele tá se sentindo tão bem nessa volta dele aos treinos que ele já me avisou, me falou ontem para eu falar pro UFC que ele tá disponível em agosto, sim. Então, pô, que o UFC, se quiser jogar ele nesse 10 de agosto lá no Uruguai ou qualquer outro evento de agosto, ele tá super disponível para lutar. Então avisei o UFC hoje cedo disso e agora vamos ver. Provavelmente então ele luta em agosto. A ideia era setembro, inclusive eu conversei com o Ariel semana passada, Ariel Helwani, sobre isso, mas pô, hoje a gente avisou o UFC que as coisas estão indo melhores que o esperado, que um retorno em agosto é mais provável do que setembro. E cara, vocês negociaram alguma coisa em relação, avisaram de alguma forma alguma coisa ao UFC em relação a nível de adversário, né? O Johnny só tem 3 lutas no UFC, mas foram 3 apresentações fantásticas. Ele já disse que hoje estaria pronto para bater o John Jones, mas que também não quer tomar a frente de ninguém. A categoria está numa situação muito rasa, né? Então muita gente já está nessa ânsia de ver o John Jones contra um top 5 ou até numa chance pelo cinturão. Vocês esperam alguma coisa em relação a nível de adversário? Esperam enfrentar um top 10 ou até um top 5 nessa próxima luta? Então, o papo que a gente teve com o UFC desde o começo, quando a gente começou a falar até para um card de setembro, foi pegar um top 10. Inclusive eu falei para eles que o Rakit, que está em 11º também, ou está em 10º, não sei, também por causa da aposentadoria do Gustafsson, também é uma possibilidade e tal, mas o Rakit parece que vai casar e não luta mais esse ano. Aí eu falei, pô, a gente jogou todos os nomes disponíveis a gente jogou na mesa, né? O Glover parece que já tá com algum plano com o UFC, o Dominic Reis é uma possibilidade, o Corey Anderson é uma possibilidade, e o Latif tá com luta marcada, não sei contra quem. E o Latif não, o Volkan, não sei se eles vão remarcar Volkan e Latif, mas Volkan, Glover e Rakit, eles falaram que não tem como. Então, ou vai ser o Corey Anderson, ou vai ser o Dominic Reis. 99% de certeza que não foge desses 2 nomes aí. Pô, Dominic Reis seria lindo, hein? Aquela luta já pra jogar ele lá pra cima. É uma luta que a gente gosta. O público em si, a gente vê muito comentário, a gente falando, pô, os 2 estão subindo agora, deixa eles subirem em caminhos separados e tal. Mas, pô, é uma luta que a gente gosta, porque eu acho que é uma luta que casa bem pro Johnny. O Corey Anderson também é uma luta legal, porque, pô, tanto o Johnny quanto os fãs, quanto todo mundo fala, pô, o Johnny é um assassino em pé, mas será que ele tem um wrestling pra ganhar do John Jones? E a gente também quer saber, porque
o Johnny, de fato, no UFC, e mesmo antes, quando ele estava lutando na Europa, faz muito tempo que ele realmente não faz um jogo de wrestling com alguém. Ele fez ali um pouco com o Frankenstein no Contender, que, pô, não dá nem pra comparar com o wrestling do Frank com o wrestling do John Jones ou do Corey Anderson, né? E foi bem tranquilo, defendeu todas as quedas, botou pra baixo sem dificuldade e tal. Então a gente tá louco pra realmente pegar um wrestler e ser desafiado. Quando a gente pegou a luta com o Cerco 9 em cima da hora e tudo mais, e o Johnny tinha, desde o começo, a estratégia de começar a luta numa joelhada voadora, a gente pensou, pô, agora vai ser um cara que vai defender a joelhada voadora, botar ele pra baixo e a gente vai, pô, poder mostrar o chão dele, o wrestling dele pra todo mundo ver. Mas não foi. Ele nocauteou na joelhada rapidão. Então a gente gosta também da luta do Corey Anderson, porque é um desafio. A gente quer testar o Johnny nessa parte do wrestling, do chão, e mostrar pros fãs, pro UFC, pra todo mundo, que ele tem sim jogo de grappling e gás pra lutar com o wrestler do nível do Corey Anderson, do nível do John Jones. Agora, Lucas, a gente viu que recentemente, né, o Johnny também passou uma temporada, não sei se chegou a ser uma temporada, mas ele passou alguns dias lá no UFC PI, né, no Performance Institute, lá em Las Vegas. A gente viu que ele fez vários testes, parada de tecnologia avançada, né? O que você pode falar pra gente? Eu não sei se você pôde acompanhar de perto ou se você acompanhou de longe, mas o que o Johnny trabalhou lá? Foi simplesmente para fazer esses testes? Ele fez... Acho que ele participou também de uma gravação para um documentário do combate, mas enfim. Como foi essa temporada? Então, tudo foi muito bem... Tudo se encaixou muito legal, porque o Johnny queria muito ir lá pro Instituto, fazer uma recuperação mais focada no ombro e fazer os testes lá, e lá no Instituto eles oferecem massagista, fisioterapeuta, tudo de graça para todos os atletas, né? Até cirurgias pequenas eles fazem lá dentro. Então o Johnny já estava com essa vontade de ir, e o Combate procurou a gente, porque eles estão fazendo esse documentário com alguns atletas brasileiros e gringos, né, sobre testes mesmo de dentro do Instituto, tipo a ciência do MMA, inclusive, eu acho que é o nome, né? E eles chamaram o Johnny para ir para lá, logo oferecendo para pagar a passagem dele da Tailândia para lá, sendo que a gente tinha acabado de desenrolar para na semana anterior ele tá em Los Angeles para fazer a consulta do ombro com o cara que operou ele. Então acabou que calhou muito bem, ele já estava em Los Angeles, foi lá para Vegas, fez o documentário do combate, né, que foi o convite que ele teve, então tipo hospedagem, a passagem, tudo o combate junto com o UFC Fight Pass que você deu. E conseguiu, nesse meio tempo, além de gravar o documentário, fazer todos esses testes, que ele inclusive quebrou o recorde lá de potência num dos testes de bicicleta lá, e treinar também por lá, né? Curtiu bastante os treinos lá. Lá no Instituto do UFC não tem ninguém que puxe os treinos, né? Não tem um treinador em si, porque é antiético, mas muitos atletas do mundo inteiro vão pra lá e levam seus treinadores, ou pegam os treinadores lá da Extreme Culture, da Syndication, ou de outras equipes da região pra fazer seus camps. Então ele aproveitou que já tava lá e deu uns treinos com o Alexei Oleinik, deu uns treinos com o próprio Glover. Então foi uma experiência bem bacana pra ele. Nessa parte de testes, de experiências que ele fez, pô, ele ficou abismado. Eu não tava junto, né, infelizmente, mas ele falou que foi parada de outro mundo, assim, que a estrutura que os caras têm realmente é de outro nível, né. Os resultados desses testes, vocês vocês têm acesso a esses resultados até para poder trabalhar em cima disso? Cara, a gente ainda não pediu, mas o UFC com certeza cederia pra gente, porque o Gavin Tucker, que é esse atleta canadense, que quem lembra dele estreando pro Santa Cecília, depois ele teve uma derrota bem feia pro Rick Glenn. Nesse tempo ele tá 1 ano e meio parado. Nesse meio tempo ele foi lá pro Instituto também fazer vários testes, recuperar de lesão e tal, e o UFC enviou pra ele todos os resultados dos testes e tudo mais. Mas é muita coisa muito específica, muito científica, que eu, o Johnny, o Léo, que é o treinador do Johnny, lá na Tailândia, a gente não tem ninguém que realmente consiga dar uma avaliada mais a fundo nisso. Então é algo mais a ser trabalhar toda vez que ele for para Vegas, lá pro Instituto, que é uma parada que depois ainda dessa viagem a gente quer tornar mais constante nessas idas dele para lá, porque é algo que ele viu que tem muito a acrescentar pra evolução dele física, né? Legal, cara. Agora pra gente finalizar o assunto Johnny, queria falar um pouquinho da popularidade dele, né? Um cara que acabou de chegar no UFC, é um cara que já passou por diversos eventos no cenário nacional.
mas com essa chegada no UFC ele se tornou um cara com projeção mundial, né? E até pelos resultados que ele tem conquistado nas últimas lutas, a forma que ele venceu os 3 primeiros rivais, impressionaram muita gente, e ele já tem uma popularidade absurda na internet. Como é que você explica? Você que acompanha de perto, que conhece o Johnny por perto há bastante tempo, você desde mesmo antes do UFC você conseguiu enxergar nele que realmente ele ia se tornar esse hit, né, como a gente gosta de chamar, ou também chega a te surpreender o poder que ele está tendo, o poder midiático que ele está tendo unido ao octógono? Pô, o Johnny, ele e o treinador dele me procuraram. Na verdade, todo mundo sempre me fala, pô, como que você achou esse cara? Eu falo, pô, ele que me achou, brother. Então eu tenho muita sorte deles terem me procurado para trabalhar junto. Eles me procuraram em janeiro do ano passado. O Johnny tinha acabado de se mudar para a Escócia, né? Se desligou da Evolução Thai e voltou pro primeiro treinador dele, que foi o Léo Gosling, que tava morando lá. E eles me procuraram para tocar a carreira do Johnny, e desde que ele fez 3 lutas em 45 dias lá na Europa, ganhou as 3 por nocaute, 2 no primeiro round e 1 no segundo. E nessas 3 lutas ele já tinha ganho de maneira bem dominante. Então eu sabia que ele tinha um potencial legal pelo físico e pelos atributos técnicos dele, eu sabia que ele tinha um potencial legal de se manter no UFC, né, de fazer um barulho dentro do UFC. No contender ele dominou o Frankenstein, que é um cara que era meu atleta quando estava no UFC, então eu sabia quão duro era também. E o Johnny sempre foi um cara muito carismático naturalmente, né? Muita gente fala que ele é forçado, que ele tenta muito ser engraçado, mas pô, ele é aquela pessoa mesmo que ele aparenta ser nas entradas, tipo, não é nada forçado, nada ensaiado, tudo sai naturalmente. Nas comemorações é tudo da cabeça dele na hora. Então eu sabia que ele tinha esse potencial de ganhar lutas de maneira impressionante, né? Na Europa, 2 dos nocautes dele foram por joelhada dentro do clinch. E eu sabia que ele tinha esse carisma para ir longe. Eu acho que essa explosão toda dele, com 3 lutas no UFC, ter 300 mil seguidores no Instagram e ser embaixador do Poker Stars no mundo e tudo mais, não era esperado por ninguém. Mas a gente sabia que ele ia fazer um barulho. Uma parada engraçada é que eu lembro que quando ele foi lutar o Contender, eu falei pra ele lá no quarto do hotel, falei, você tem 1.200 seguidores no Instagram, vamos ver depois de passar o Contender na Globo quantos seguidores você vai ter. Aí ele subiu para uns 4.000. A gente já, 4.000 seguidores, bom demais, né? Uhum. Aí na luta com o Khalil, chegou na semana da luta, ele tinha uns 6.000 e poucos. Aí ele lutou com o Khalil, ele subiu depois do nocaute do Khalil, subiu para 18.000. A gente, nossa, estrela já. Aí quando ele foi lutar contra o Justin Ledet, ele tinha 23.000, subiu para 80 e poucos mil. Aí a gente, ficou de cara. Aí ele foi lutar agora com o Sekonov, ele estava com 101.000 e agora ele já está com 303 mil seguidores. Então, realmente, a cada luta, o fenômeno sobe ainda mais de popularidade. Então, a gente está até ansioso para ver onde que vai chegar quando chegar o ponto de lutar com o John Jones, né? Tomara que essa hora chegue. Tem todo mundo, a galera na internet só fala disso. O Johnny Walker é o cara que vai ganhar, que não sei o quê. É muito legal ver essa empolgação do público, né? Que tudo dê certo no octógono. Agora eu queria falar também, Lucas, você é o presidente do Future, né? Um evento novo aí no cenário nacional. Um evento que, se eu não me engano, estou aqui no site, mas estreou esse ano, né? Dia 25 de janeiro, e já vai para a 6ª edição. O que você pode falar um pouco do evento? Acho que a próxima edição, segundo está aqui, é no dia 28 de junho. O que você pode falar para a galera que está ouvindo a gente a respeito do evento? O que vocês tentam trazer de novo para o cenário nacional? Cara, o Future, eu não sou novato em eventos, né? Eu comecei a trabalhar com eventos fazendo meu evento em 2013, chamava Bison UFC, inclusive a luta principal foi o Thomas Almeida, fazendo acho que a 8ª luta da carreira dele. E eu fui matchmaker do Circuito Talent, que inclusive foi um evento que fez um barulho legal no Brasil. Depois eu fui vice-presidente do Aspera, que também foi um evento que fez um barulho legal no Brasil. E, depois do Aspera eu tava bem de saco cheio de trabalhar com o evento, na real. É uma parada muito exaustiva e que é muito difícil de fazer dinheiro. E, você se mata de trabalhar e todo mundo critica bastante, né? Então, é um meio difícil, cansativo, que não dava retorno algum. Então, eu tava bem de saco cheio e passei a focar realmente em trabalhar meus atletas. Aí, em setembro do ano passado,
eu levei o Gustavo Erac, que é um atleta meu, para lutar o LFA. Fez a luta principal do LFA contra o Code alguma coisa, não lembro o nome do cara. É um ex-UFC. E ele acabou perdendo por decisão dividida. Só que aí depois da luta eu tava sentado, a gente tava no cassino, que foi o evento, e tava comendo, eu, o Heráclito, os treinadores dele, junto com o Fábio Pateta, lá da Tião Fameu, que é amigão meu, junto com o Ed Soares também, que é o dono do LFA. E um dos caras que é um dos donos do LFA, que é o Jorge Oliveira, o Jorge Andami, ele passou ali e falou, e o Ed falou, senta aqui com a gente, mesa de brasileiro e tal. E ele sentou, a gente começou a conversar. Esse evento foi em Fresno. E o nosso voo de volta saía de Los Angeles. Nosso voo de volta para o Brasil saía de Los Angeles 2 dias depois. E a gente ia voltar de trem mesmo, 4 horas de trem que a gente ia pegar igual a gente pegou na vinda. E o Ed e o Jorge falaram, não, volta com a gente dá carona para vocês e tal. Então no dia seguinte a gente saiu, voltou de carona com eles e paramos para almoçar. E durante esse almoço eu tava conversando com o Jorge, falando, vocês têm que levar o LFA pro Brasil, o custo é bem menor do que vocês têm aqui, com certeza. A quantidade de atletas talentosos é gigantesca. E comecei a mostrar um pouco do trabalho que eu fiz com o Aspera. Uhum. Aí beleza, conversamos sobre isso e tal. O Heráclito, os treinadores dele voltaram para o Brasil. Eu segui nos Estados Unidos porque a Thalita Bernardo ia lutar com a Sara Moraes 2 semanas depois. Eu fui para a luta da Thalita e meu voo continuava saindo de Los Angeles. Então, quando eu voltei para Los Angeles, eu mandei mensagem pro Jorge, conhece algum hotel barato para eu ficar? Ele falou, fica aqui em casa. Fui lá para casa dele, isso era final de outubro. No que eu cheguei na casa dele, aquele papo que a gente tinha tido um mês antes sobre fazer evento no Brasil, ele chegou pra mim e falou, tô com uma ideia de um evento no Brasil, brother. Eu falei, caralho, qual foi? Chama Future FC, o lema do evento vai ser inovação, a gente vai inovar em tudo. Então, desde o começo, a ideia do Future era essa, era um evento no Brasil que nasceu para inovar o MMA mundial. Então, o Future é transmitido gratuitamente pro mundo inteiro, pelo site, pelo aplicativo e pelo YouTube. E durante essas ideias que foram tendo, a gente surgiu com a ideia da votação, que é o People's Fights, que um mês, 45 dias antes de cada evento, a gente abre no nosso card principal, as 6 lutas principais, a gente abre uma votação entre os 4 atletas para os fãs escolherem 2 que realmente vão lutar. Então a gente traz o público para conhecer mais sobre cada atleta e saber quem vai lutar, né? E a gente consegue captar uma torcida de cada atleta a partir daí. Então o nosso trabalho de divulgação, de promoção já começa aí, fora que a gente dá aos fãs a oportunidade deles serem o matchmaker, né? Uhum. Então é uma parada, imagina se o UFC faz isso, né? Joga ali o Johnny no card de 10 de agosto, agora no Uruguai, e coloca lá pra galera votar Dominic Reis ou Corey Anderson com quem que ele vai lutar. Como todo mundo não votaria, né? Então, uma parada que a gente tem tido um resultado legal, tem tido um retorno bom, e felizmente a gente conseguiu um investimento legal de uma empresa de tecnologia lá de Las Vegas, que a gente apresentou o projeto, que inclusive é a empresa que é dona do LFA, é uma das empresas que investe também no LFA. A gente apresentou o projeto para eles curtiram muito essa ideia de aliar tecnologia com luta, de inovação e tudo mais. Então, isso nos proporcionou fazer um card realmente nacional, né? O card passado, todos os Futures têm sido no estado de São Paulo. Uhum. Mas o card passado teve só 3 atletas da cidade de São Paulo de 26, né? Então, a gente realmente está fazendo um card para o Brasil inteiro ver e participar, com nomes que fazem tamanho no Brasil, né? Matheus Nicolau já lutou o Future, Toninho Fury já lutou o Future, o Kevin Souza, ex-UFC, vai lutar o Future agora. A gente está fechando agora pro Marcelo Gomes, que acabou de sair do UFC, lutar também. E por aí vai. Então, a nossa ideia realmente é aliar talentos do Brasil, né? Uma coisa que você pode ver, por exemplo, você fala, evento com ex-UFC tem de monte no Brasil. Só que, o Matheus Nicolau, o Kevin Souza, o próprio Marcelo Gomes, são todos caras novos ainda. Uhum. O Mateuzinho e o Kevin fizeram 3-1 no UFC quando eles foram mandados embora.
Então são caras que a gente ainda tem muito a ver crescer. Então a ideia do Future é realmente fazer o MMA brasileiro ser relevante novamente, né? Preparar atletas, fazendo os atletas lutarem contra caras duros dentro do país, pagando eles em dólar e valorizando eles, para que o esporte no Brasil seja valorizado de novo. Isso é o que a gente tem visto e tem ficado muito feliz, porque até ano passado os eventos estavam bem mortos no Brasil. E agora com essa volta do Future, não só o Future tem conseguido fazer bons cards, mas o Max Fight preparou um excelente card agora no final de junho lá em Curitiba. O SFT tá fazendo cards cada vez melhores. Então a gente está realmente trazendo, entre aspas, a concorrência, que não é concorrência porque a gente abre parceria com todos os eventos, a gente quer que todos os eventos se deem bem. A gente tem conseguido trazer o MMA brasileiro como um todo para cima. E essa é a nossa ideia, continuar fazendo um trabalho, de certa forma, altruísta, mas que todo mundo sai ganhando dentro do esporte no Brasil, né? Muito legal, cara. Meus parabéns para vocês, né? Que estão trabalhando nesse evento, muito legal. É sempre bom ter ideias novas no cenário nacional e o MMA precisa muito disso. Então todo mundo que está ouvindo a gente ligado aí no futuro do Future, né? Futuro do Future. Exatamente. Todo mundo ligado. Agora, Lucas, para a gente finalizando o nosso papo, a gente sempre faz aqui no nosso podcast uma rápida resenha sobre os assuntos da semana, né? A gente acabou de ter um grande evento no último fim de semana, o UFC 238, que contou com a segunda coroação de Henry Cejudo, que venceu Marlon Moraes por nocaute, um resultado que surpreendeu muita gente. Eu queria saber de você, se te surpreendeu a vitória do Cejudo contra o Marlon, e o que você acha do futuro dele. O Cejudo é o único da história que foi campeão olímpico no wrestling e conquistou o cinturão do UFC, agora ele tem 2 cinturões, já está falando até do terceiro. O que você consegue imaginar de futuro para ele? Você acha que ele realmente pode correr atrás do terceiro? Foi um momento de emoção, acho que ele chegou ali no teto, no limite do que ele pode alcançar no MMA. Cara, me surpreendeu muito. O Cejudo é um cara que eu acompanho desde o começo da carreira, porque ele lutava o Legacy. E o Legacy era um evento que eu trabalhava bastante junto, né? Foi o primeiro evento que eu consegui colocar atletas fora do Brasil quando eu estava começando a ser manager, foi o Legacy. E nessa época o Cejudo tinha 1, 2 lutas e ele fez parte da carreira dele dentro do Legacy, que era o evento do Mickey Maynard, que inclusive hoje é um dos matchmakers do UFC. E eu lembro que eu acompanhava a carreira do Cejudo naquela época e ele tinha problema com peso, ele parecia ser um cara meio indisciplinado. E chegava nas lutas, ele usava muito bem o wrestling dele, óbvio, só que era basicamente isso. Então nunca botei muita fé que o Cejudo ia longe, não. Aí quando ele entrou no UFC e, chegou a lutar com o Demetrio Johnson, eu tava nesse evento, que eu acho que lutou o Glaico França, de atleta meu, na época contra o James Vick, se eu não me engano. Eu tava nesse evento e o Demetrio Johnson ganhou dele 1 minuto e eu tava achando que o Cejudo ia dar problemas pro Demetrius. E depois disso, em vez de abaixar a cabeça e mostrar essa ideia de atleta indisciplinado que a gente tinha dele, ele evoluiu montanhas, né? Evoluiu muito e se tornou realmente um outro atleta, um cara duríssimo em pé, com o wrestling fenomenal que a gente já conhece, uma pressão por cima no chão sinistra, que realmente aguentou muita porrada do Marlon ali no primeiro round e voltou com tudo. Eu tava achando que o Marlon ia ganhar, eu tava bem confiante na vitória do Marlon, inclusive, e me surpreendeu bastante, sim, assim como me surpreendeu a vitória dele no Dillashaw. E, continua me surpreendendo. Agora eu tô dentro do trem de hype do Cejudo aí. E acho que Aljamain Sterling, quem vier pra ele nessa categoria, ele vai conseguir despachar. Só que o 66 fez o pé no buraco mais embaixo, né? O Max Holloway tem 20 e poucos centímetros de vantagem sobre ele. Fora que o Holloway tem muitos nomes dentro da categoria mesmo aparecendo. Pro UFC, acho que pensar em casar essa luta. Acho que o Cejudo tem muita coisa a fazer ainda no 61, no 57 ali, antes de dar esse passo pro 66. Não acho que é algo impossível, mas eu não esperaria ver ele, acho que nos próximos 3, 4 anos subindo mais um peso, né? Mas, também não esperava ver ele ganhando o Dillashaw em 1 minuto, então vai saber que o Cejudo reserva pra gente. Acho que a única coisa que poderia de alguma forma ajudar, mas mesmo assim
de forma muito discreta é se o Frank Edgar ganhasse o Holloway, né? Que aí sim seria um cara menor, acho que daria um pouco mais de competitividade, porque realmente acho que, não acho impossível, mas acho que é bem complicado imaginar ele subindo mais uma categoria, enfrentando um cara bem maior assim. Fora que, pô, se o Edgar ganha do Holloway, você tem uma revanche Holloway e Edgar, você tem o Aldo que, pô, vai fazer sentido essa luta de novo, tem o Volkanovski que tá na fila, pô, você tem o vencedor de Brian Ortega e Zabit, vencedor de Moicano e Korean Zombie, então é uma categoria que tá com muito nome, não é uma categoria meio que morta, né? Então é complicado pra ver o Cerrudo subindo de peso e furando a fila dessa galera toda tão cedo, né? Exatamente. E a gente teve também nesse UFC 238 a luta do Tony Ferguson, né, com o Donald Cerrone, uma luta que deixou muitos fãs empolgados. Acho que eles entregaram, né, os 2 rounds que a luta durou, foram rounds bem eletrizantes, mas infelizmente a luta acabou finalizada do segundo para o terceiro round devido à decisão médica por causa da lesão que o Cerrone tinha, um inchaço, na verdade, no olho esquerdo. Mas o Cerrone, o Ferguson, mais uma vez, embora não tenha sido o desfecho que todo mundo esperava, mais uma vez, né, o Anthony Pettis tinha sido assim também, ele vence o rival por lesão ou por algum dano que ele causou durante a luta. Ele ainda tem muitos méritos. E aí são 12 vitórias consecutivas, um cara que já teve o cinturão interino na categoria dos leves, perdeu de forma injusta para muita gente o cinturão. Mas enfim, em relação ao futuro do Ferguson, o que você gostaria de ver no futuro do Ferguson? Você acha que ele realmente tem que bater o pé com o UFC e esperar a chance pelo cinturão merecida, que ele já merece há muito tempo, contra o vencedor de Khabib versus Dustin? Você acha que talvez o timing não ajuda, né? Já que essa disputa de cinturão só acontece em setembro, talvez o Ferguson pode fazer uma luta milionária com Conor McGregor? Ou você gostaria de ver, quem sabe, uma revanche contra o Donald Cerrone, essa sim de 5 rounds, já que essa luta não durou o suficiente? Cara, eu assisti hoje a coletiva de imprensa do Khabib lá nos Emirados Árabes. E, pô, o Khabib, em praticamente todas as respostas falando de futuro, ele sempre incluiu o Tony Ferguson na conversa. Isso eu gostei bastante. Eu tava com medo, de fato, do Khabib meter o louco e querer lutar com o Saint-Pierre, igual o Ali tantos falam, o manager dele, ou querer uma revanche com o McGregor para fazer mais dinheiro. Mas o fato dele estar falando, ele falou: eu só vou ser o número 1 pound for pound quando eu bater o Tony Ferguson. Ele falou isso hoje. Então, pô, o fato dele estar reconhecendo o Ferguson dessa maneira me deixou bem tranquilizado, porque, pô, é um absurdo o Tony Ferguson não receber essa chance de cinturão que ele tanto merece, né? Eu acho que o Tony Ferguson não vai aguentar ficar parado até o final de setembro. Eu acho que ele vai acabar pegando uma luta antes. Mas, pô, eu não vejo ninguém na categoria para bater nele, né? Eu não vejo o Conor, eu não vejo nenhum desses nomes sendo capaz de vencê-lo. Então, eu fico bem tranquilo que, na minha visão, o que vai acontecer é que o Khabib luta com o Poirier, o Ferguson luta com alguém nesse meio tempo, e os dois se encontram no UFC do final do ano. Sendo que, uma coisa que eu tô achando bem foda é que o Khabib e a própria mídia, todo mundo tá muito desmerecendo o Poirier, brother. Pô, na entrevista com a própria ESPN, o jornalista da ESPN entrevistando o Dana White falou: depois do Khabib lutar com o Poirier, você pensa em colocar ele pra defender o cinturão contra o Tony Ferguson, ou existe uma chance do McGregor? Tipo, totalmente desmerecendo qualquer chance do Poirier, que é um cara que, pô, a gente tem visto aí nessa corrida que ele vem tendo uma evolução impressionante. Então não me surpreenderia se a luta de final do ano for Poirier e Ferguson. Porque eu acho que o Poirier, dos últimos adversários que o Khabib pegou, é o cara que tem a maior chance de vencê-lo pelo que vem apresentando. Então, com certeza, esse trio do peso leve aí me deixa muito, muito ansioso pelo que está por vir. Eu queria muito ver Ferguson e Conor. Eu acho que seria um lutão pelo estilo dos dois. É a luta que o Conor precisa para voltar a ser relevante no peso leve, para voltar a ter moral. Pô, se ele consegue vencer o Tony Ferguson, é uma parada impressionante. E eu acho que é, entre aspas, justo pro Tony Ferguson, vendo com o mercado, porque, pô, de certa forma ele vai até ganhar mais dinheiro contra o Conor do que pelo cinturão. Então, eu, se sou o Ferguson ou o manager dele, eu não teria problemas em pegar o Conor em vez de esperar. Mas eu acho que teria que ser uma dessas duas opções, né? O terceiro nome aí não faz sentido nenhum pro Ferguson, que tá milhas à frente do resto da categoria. Eu tô contigo, eu também acho que seria uma boa ideia essa luta com o Conor, até porque, além de ser uma luta milionária e ele se manter em atividade,
Eu acho que uma vitória contra o Conor daria expressividade suficiente para o UFC não ter para onde correr, não tem mais o que discutir. Exatamente. Ser... O problema é que a gente não sabe o que passa na cabeça do Conor, né? Vai saber se ele volta, se ele não volta, se ele tá treinando ou não. É a grande incógnita do momento, né? Lucas, queria te agradecer muitíssimo, foi um prazer fazer essa resenha com você, muito legal trocar essa ideia com você, que um cara que já é figurinha carimbada no mundo das lutas, todo mundo conhece, todo mundo já sabe do teu trabalho. Meus parabéns aí pelos novos trabalhos, né, os novos sucessos, né, o Future e o trabalho com os lutadores do UFC aí, agora como empresário, né, eu quando ouvi teu nome pela primeira vez, você ainda jogava no meu time, ainda era jornalista, hoje em dia já tá do outro lado, mas foi um prazer trocar essa ideia contigo, cara, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Pô, valeu, Zaço, e pode me chamar quando quiser, que sempre que eu estiver disponível, vamos que vamos, foi um prazer e espero que tenha sido a primeira de muitas. Então tá, esse foi o Lucas Lúticos, empresário do mundo das lutas e também presidente do evento Future FC. Muito obrigado pela sua audiência, eu volto na semana que vem com muito mais. Até lá!